Você está assistindo Zona Livre e a gente está fazendo aqui a perspectiva dos assuntos mais polêmicos e relevantes que acontecerão em 2018. Não sei se você já assistiu, mas semana passada a gente fez uma retrospectiva de 2017. Se você ainda não viu, aproveita e dá uma olhada, tem vários assuntos interessantes ali e a gente quer a tua participação. Por isso, comenta aqui e não se esquece de se inscrever no nosso canal. O assunto agora, o primeiro do nosso top 4 aí dos assuntos mais relevantes e quentes de 2018 são as eleições estaduais. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Então, bom amigo, o que a gente pode prever, o que a gente pode pensar sobre essas eleições estaduais aí? Começa dizendo quem são os candidatos, acho que é melhor. Ótimo. Começando então pela turma da esquerda, não em ordem de mais esquerda, menos esquerda, tá? Pra mim é tudo esquerda, cara. Eu vejo um ou dois que não, o resto... Ah, tudo bem, eu entendi teu ponto. Os mais vermelhos, tu quer dizer. Tá. Aqueles que se... Enfim. PT vindo com o Rosseto, tá? PDT vindo com Jairo Jorge, PSOL vindo com Robaina, PCdoB vindo com Abigail, que eu até não conheço. Esse é o bloco de esquerda então, tá? Bloco não de esquerda. PP vem com Heinze, PSDB vem com Leite, PTB com Randolfo, PMDB Sartori, PSD Cairoli e o Novo vem com Matheus Bandeira, um outsider da política aí, que vem para condições de dar uma dor de cabeça para essa turma toda aí, me parece. Me chama a atenção o Jairo Jorge, que me parece que é o candidato que tem mais viabilidade do bloco da esquerda e tá suando a camiseta. Pelas informações que a mídia tem compartilhado, ele já teve em 300 municípios, sentando com mais de 5 mil pessoas, lideranças políticas das ditas regiões, para montar o apoio dele. O Pompeu de Matos, presidente do PDT, diz que a narrativa do Jairo Jorge é de terceira via, se opondo à questão petista, de um socialismo mais duvidoso. O Jairo Jorge. Se opondo a isso. E que acabou de sair do PT. Isso é o que o Pompeu de Matos falou. Esse é aquele que me parece ter condições de arrebanhar o legado petista que eu acho que não vai conseguir se organizar para vir com convicção para essa eleição. Acho que a eleição municipal foi sintomática e as pessoas não acreditam mais, não dão mais esse voto de confiança para o PT. Esse é o meu sentimento. Mas o próprio Jairo Jorge não conseguiu eleger a sucessora dele em Canoas. A vice-prefeita Beth Colombo. Inclusive ele fez uma jogada política que assim, a gente tem que analisar com carinho o que ele fez, porque ele era do PT. Ele foi um petista histórico. Ele no ano passado, né, ele anuncia, na verdade ele anunciou a saída dele logo depois da eleição, porque durante a eleição ele ainda estava vinculado ao PT. Mas ele vendo que o PT não ia ter cartaz para poder fazer corpo nessa eleição, essa previsão que ele fez foi certa. Ele previu que o PT seria o grande derrotado nas eleições de 2016, como foi. O que ele fez? O PT em Canoas não escolheu um candidato à sucessão e ele acabou fazendo com que a Beth Colombo, que era do PP, fosse para o PRB e acabou sendo a candidata dele. E ele não conseguiu eleger. Foi por pouco, na verdade ela perdeu por detalhe, né? Pouco antes ali da eleição, foi encontrado lá 500 mil reais, algo nessa quantia mais ou menos, no bunker de campanha deles, estourou e ali a eleição Deram foi... azar. Deram azar, tá? E ali ele perdeu a eleição. Mas assim, Deram azar. Mas assim, deram azar. Só que em Canoas, a maior parte dos petistas que estavam com ele não deixaram o PT para ir junto com ele. Então esse é um movimento bem interessante. Ele acabou sendo aí Inclusive ele enfrenta alguns inquéritos em casos de corrupção. Eu acho que talvez ele nem seja candidato, porque ele já está com os bens indisponibilizados e o pessoal está indo para cima dele com tudo. Eu acho que essa eleição, eu gostei dos blocos que tu separou, mas eu jogaria o primeiro bloco de lado. Concordo contigo que o Jairo tem um pouco mais de
capilaridade. O PDT é um partido muito forte no Rio Grande do Sul, com muita presença. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração na questão eleitoral, que é a presença de vereadores, prefeitos, porque esses vereadores e prefeitos têm cargos em comissão, tem militância, tem a máquina, tem o apoio, que são pessoas que vão fazer campanha. Agora, eu acho que o grande movimento da eleição no Rio Grande do Sul não vai ficar nesse lado, nesse bloco. Acho que o Jairo pode ser um que dê ali uma faísca, mas não apostaria ninguém no segundo turno. Tá? A única esperança deles é se eles conseguissem fazer com que o Olívio Dutra fosse candidato. E não vai ser o caso. Que ele não quer, já disse que não vai ser. Então o Rossetto vai vir para o sacrifício. Então eu acho que a própria indicação do PT do Rossetto é uma indicação forçada. Né? Então eu acho o seguinte, Eduardo Leite e Sartori, PSDB e PMDB, são as figuras que estão certas. Tá? Porque se você for analisar a eleição municipal de 2016, tanto PSDB como PMDB se opuseram em muitas cidades, em muitos municípios. A exemplo de Porto Alegre, PSDB e PMDB se degladiaram em Porto Alegre no segundo turno da eleição municipal, Nelson Marquesan e Sebastião Melo. O PP esteve com o PSDB na maioria das cidades. Então agora haveria uma tendência do PP apoiar o Eduardo Leite, mas o Heinz, que é o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, um cara que tem uma presença muito forte no interior, quer ser candidato. Mas ele não tem o apoio amplo do PP. Ele está tentando viabilizar a candidatura dele, enquanto a ala dele, enquanto a outra ala do PP quer apoiar o Eduardo Leite. Então acho que esse é o movimento. O mesmo vale para o PTB e o mesmo vale para o Cairoli. Se de fato vão viabilizar candidaturas próprias ou se estão jogando verde para colher maduro. Porque tu joga o candidato próprio... Sim, para negociar pesado depois a composição. Para negociar mais a composição. E nós temos um fator interessante aí que nós não temos pesquisa pública de intenção de voto no Rio Grande do Sul ainda. Nós não temos nenhuma pesquisa. Tem pesquisas internas dos partidos que estão fazendo, de bastidores, que por serem pesquisas feitas com poucos recursos, elas não são divulgadas, né, porque as margens de erro são muito grandes. Eu acho que nós temos uma eleição aberta. Eu acho que o PSDB vai sofrer muito porque carrega o fardo do PSDB nacional de fraqueza, carrega um governo impopular em Porto Alegre, carrega essa dificuldade. O PSDB não é forte no interior como o PP e como o PMDB. E o Eduardo Leite, ele, apesar de ter sido prefeito em Pelotas, ele é um grande desconhecido da grande massa. As pessoas não sabem quem ele é. Quem é Eduardo Leite. O Sartori, para mim, existem dois Sartoris. O Sartori que se elegeu, que era o meu partido é o Rio Grande, que agora o partido dele, que era o PMDB, virou MDB, né? Nós estamos falando o nome dos partidos errado aqui, né? O PMDB virou MDB e o PP virou progressistas, né? São os velhos querendo se trajar de novo. Ele tem aquele Sartori que se elegeu sem projeto nenhum, que demorou 3 anos para começar a governar e que não conseguiu aprovar privatizações e que agora está dando um suspiro na área de segurança pública, com concurso da brigada, com compra de viaturas, com alguma melhora nos índices, mas que não conseguiu botar de fato um projeto na rua e ainda fez umas barberagens politiqueiras agora no final, que vai ser muito exposto em 2018, que foi o tarifaço da CE, o tarifaço da EGR, para poder fazer asfalto em ano eleitoral, uma coisa assim, que é absurda. E as aprovações que fizeram na Assembleia, que abriu a porteira de 10 milhões aí de gastos que vão ser feitos para... que concederam para o Judiciário. E não conseguiu aprovar projetos importantes de reforma do Estado. Então eu acho que a eleição no Rio Grande do Sul está muito aberta para um candidato como o Matheus Bandeira, que é um cara que já teve uma vida pública e transitou em diversos governos como um técnico, saiu para a iniciativa privada onde foi bem sucedido e que é um outsider gestor de verdade. Né? Agora, as composições das máquinas partidárias, as composições políticas do PSDB, do PMDB, do PP, do PTB, são muito fortes. São partidos muito tradicionais, são partidos que têm uma militância muito grande no interior e que é muito difícil. E aí entra fundo eleitoral, fundo partidário e tempo de TV, que acabam trabalhando com a proporção da distribuição das cadeiras na Câmara, né?
Até isso faz do PSDB um partido bastante forte no Rio Grande do Sul, muito embora Claro, ele não porque tenha a penetração... Nacionalmente ele é forte. Uma tradição tão grande, né? Muito embora... Isso é uma disfuncionalidade do nosso sistema eleitoral, né? Faça às vezes do PSDB no Rio Grande do Sul. Tá, mas assim, ó, quanto mais distribuído, quanto mais disperso for, maior for o número de candidatos desse lado não de esquerda, eu acho que dá mais possibilidade, né, de um outsider, né, poder se projetar e poder... E por outro lado, se todos estivessem unidos, também daria mais chance desse outsider se mostrar contra esse misturão de partidos. Mas, olha só que patética é a política também no Rio Grande do Sul. Né? Porque a gente aqui está separando entre esquerda e direita. Agora, se a gente vai descer na sintonia fina, a gente vê que na verdade não é nada disso. Tem muito partido que a gente está dizendo que é de direita, que nos estatutos defende ideias que são de esquerda, né? Agora a gente pode fazer uma outra classificação disso daqui, né? Até o detalhe de bastidores aqui, o Camilo estava implicando comigo que eu não tinha falado do Max Weber ainda, né? Mas agora eu vou falar. E eu digo e repito. Ele escrevendo no início do século XX dizia, tem dois tipos de partido. Tem o partido ideológico e o partido de patronagem de cargos. O partido de patronagem de cargos, ele usa o poder político, ele concorre às eleições, ele busca, ele faz força para ganhar, para empregar todo secto de pessoas que querem aquela rotina secto, vai ter que ir pro Google, secto, né? E daí agora a gente divide de novo a turma aqui, tá? PT, PDT, PSOL, PCdoB, PP, PSDB, PTB, PMDB, PSD, quantos desses aqui se classificariam como partidos ideológicos, que têm uniformidade, entendimento, determinados princípios claros, que a gente consegue prever como que eles vão estar governando ali adiante? Nenhum deles. Tu consegue prever qual vai ser as posições do PSOL, por exemplo? Tem uma característica mais ideológica? Do PSOL, pode ser. Mas nunca foram governo. Nunca foram governo ainda. Não, é verdade. Nunca foram governo. O PSOL, o PCdoB até pode também. Agora, não dá pra dizer que essa turma aqui, apesar de defender essas bandeiras, por debaixo da superfície usa desse poder econômico político para conseguir cargos e manter estatais, etc. E a gente tem os partidos ideológicos. E aqui eu vejo a grande esperança das eleições. Quer dizer, será que quando isso for oferecido para a população, as pessoas vão conseguir se dar conta e ver sinceridade no Matheus Bandeira, como a gente vê, como parece que a população vê no Bolsonaro? Não quero comparar uma coisa com outra. Estou falando da questão da aparência de sinceridade. A aparência de alguém que não está lá só fazendo aquela ladainha de campanha para mentir, para assumir o poder e sabe Deus o que vai acontecer. Não ser como, por exemplo, a Ieda, que dizia não vou aumentar imposto, então lá aumenta imposto. E outros tantos candidatos que diziam coisas nas eleições e nas eleições a gente já sabia que eles estavam mentindo. Esse é o negócio. E esse debate... Nas eleições a gente já sabia que eles estavam mentindo. E votamos neles porque eram os menos piores da vez. Claro. Eram os menos piores da vez. E daí volta numa coisa que eu digo sempre, daí eu já vou passar a palavra aqui. Muita gente diz que o brasileiro é o culpado. Que não, se o brasileiro soubesse votar, a gente já está morando na Suécia. Não é verdade. Não é verdade que o brasileiro não sabe votar. O sistema eleitoral brasileiro, ele é intencionalmente complexo e ele é intencionalmente caro para que só os membros das organizações criminosas e dos partidos políticos que já são grandes tenham viabilidade eleitoral. Isso impede. Na Alemanha, daqui a pouco tu pega uma bicicleta fazendo campanha no teu distrito, que daqui a pouco vai ter 250 mil eleitores. O candidato gaúcho, ele tem que fazer campanha para 8 milhões de eleitores. Ele entende? tem que sair de Porto Alegre e Uruguaiana. Vai ser viável do ponto de vista eleitoral, entende? Então, e daqui, então, eu encerro. Tomara que... E daí a gente vê os vídeos do Matheus Bandeira, que são os vídeos que têm viralizado dentre aqueles que têm se proposto a se candidatar no estado do Rio Grande do Sul. Tomara que a internet demonstre a que veio, efetivamente, e que seja decisivo para essa eleição. Era disso que eu queria falar. Por esse aspecto do Matheus Bandeira. Porque tem muita gente que não entende bem essas ideias.
Mas pelo menos ele tá botando o dedo na ferida e eu acho que ele fala do coração. Mas o que tu acha, Fred? Tu acha que a internet vai ser decisiva nessas Era eleições? disso que eu ia falar. Eu acho que a internet ela vai ter um aspecto muito importante. Mas era disso que eu queria falar no sentido de falar o que tem que ser falado. Porque, por exemplo, eu consigo ver tanto o Eduardo Leite, do PSDB, quanto o governador José Ivo Sartori, do PMDB, que vai concorrer à reeleição, falando na propaganda eleitoral que vai privatizar o Banrisul, que vai privatizar a CE e que vai privatizar a Corsã porque isso é necessário para sanear as contas públicas do Estado. Mas eu também consigo ver os dois dizendo o contrário. Que não vão privatizar o Banrisul, que não vão privatizar a CE, que não vão privatizar a Corsã, porque isso é importante para o desenvolvimento do Estado. E é isso que nós vamos ter que ver na eleição de 2018. Quem vai ter que dizer o quê? Porque o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado. O Estado do Rio Grande do Sul conseguiu, à base da política, ingressar no regime de recuperação fiscal, na base da politicagem, porque não cumpriu os critérios de forma correta. Foi muita pressão política do PMDB nacional para ajudar o PMDB gaúcho para poder viabilizar o governador. Então o Rio Grande do Sul vai ter um respiro da questão da dívida pública com o regime de recuperação fiscal. Podemos fazer aí até futuramente gravar um vídeo sobre isso para explicar melhor para quem se interessar. Mas se o Rio Grande do Sul, a partir de 2018, não fizer reformas, não repensar o seu Estado, o tamanho do Estado, que não cabe mais no orçamento, o Rio Grande do Sul dá 7 meses. Não, 7 meses. 2 anos parcelando o salário. O Rio Grande do Sul não conseguiu pagar o 13º. O Rio Grande do Sul está quebrado. Então esse é o debate de 2018. Ingressar no regime de recuperação fiscal. Quais são as reformas que vão nos permitir, não daqui a 6 anos, não ter problema de novo? Não, eu concordo. Agora, não são essas as palavras, porque o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado. Isso não significa nada. Não significa nada. O Estado do Rio Grande do Sul está quebrado, é uma abstração, é quase como aquele adolescente que... Mas os servidores estão sentindo, porque não estão recebendo salário. Não, e não são só os servidores, é aí que eu quero chegar. Mas é quase como aquele adolescente que sempre escutou do pai, não, tá quebrado, mas daqui a pouco vê o pai trocando de carro, daqui a pouco vai viajar para tal lugar. Sim, Corolla pra brigada. Então, na verdade, dizer que o Estado do Rio Grande do Sul tá quebrado, eu acho que isso não faz sentido para as pessoas. Eu acho que isso não é nada. A gente tá quebrado, na verdade... Popularmente, eles sempre dizem isso. Faz 15, 20 anos que o Estado do Rio Grande do Sul tá quebrado. Então, essa expressão foi vulgarizada, não significa mais nada. Eu acho que a questão central é a seguinte, que as pessoas insistem em negar. Quando o órgão público ele tem déficit, quando ele gasta mais do que ele arrecada, alguém fica sem receber, sempre. Na maioria das vezes, o fornecedor. Então, se a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul precisa comprar medicamentos, e ela tem um orçamento tal e ela gasta mais do que isso, alguns ou muitos, e no caso do Rio Grande do Sul é maciço já, estão sem receber. Como que tu vai manter um serviço público se tu não paga os teus fornecedores? Sim. Entende? E aí o descolamento total da esquerda não pagando se salário. Pauta, porque isso é coisa de neoliberal, isso e aquilo. Não é. Isso é coisa de matemática básica. De medicamentos. Tu quer um serviço público de qualidade, de saúde pública? Como que tu vai fazer isso se tu não vai pagar os teus fornecedores? Como que tu vai fazer isso se tu não consegue construir um hospital? Como que tu vai fazer isso se tu não consegue fazer investimentos singelos? E tanto é que hoje em dia a gente volta, eu me lembro da década meados da década de 90, em que tinha filas, gente morrendo nos corredores dos hospitais, a gente já está vendo isso acontecer de novo. Porto Alegre fecha leito atrás de leito em Porto Alegre. Isso é o colapso do sistema público de tudo que tem no nosso estado de bem-estar social. E quem é o estado de bem-estar social brasileiro, a gente pode até discutir se ele é viável ou não. Agora, que ele é vítima dessa negação, com certeza. E ficam discutindo aí a especulação da dívida pública, etc., só que eles se negam a ver que esse déficit do Estado
ele se reflete naquele que usufrui desses serviços porque não tem mais nada lá. Por isso, tá? Eu acho que existe sim a possibilidade do Rio Grande do Sul pela primeira vez reeleger um governador. Porque, querendo ou não, tá? O Sartori, mesmo não tendo o Rio Grande do Sul nunca reelegeu ninguém. Né? Nunca reelegeu ninguém. Né? O Rio Grande do Sul, tradicionalmente, é o inferno para qualquer governante, porque ele não consegue se reeleger. O Antônio Brito não se reelegeu, foi o primeiro que poderia se reeleger. Depois a gente teve o Olívio Dutra, tá? Que o Olívio Dutra ele não disputou, né? Vamos lembrar, ele não quis, ele como sendo contrário à reeleição, nisso ele foi correto no que ele defendia. Então quem foi o candidato, tá? Na sequência acabou sendo o Tarso, que perdeu, né? Depois a gente teve o Rigoto, depois a gente teve a Ieda, né? Depois tivemos o Tarso de novo, ninguém se reelegeu. Mas paradoxalmente, o gringo, que é o Sartori, como a gente chama aqui coloquialmente, ele justamente por ter escancarado todos esses problemas e aquele jeito simplório dele, por mais que o governo tenha sido inoperante, né, em muitos aspectos, e por conta da falência do lado vermelho da força, porque eles estão completamente destruídos, né, talvez ele acabe ele acabe se reelegendo. Eu não duvido, entendeu? Eu não duvido que isso acabe acontecendo, né, nesse cenário. Se não tiver força para um outsider poder ser catapultado. Eu acho que o problema maior do outsider aqui é o tempo de TV. Acho que o tempo de TV ainda faz uma diferença forte. Estou com medo se a internet vai compensar isso. Bom, eu acho que no interior, o Rio Grande do Sul é um estado que o interior pesa muito, né? Nós temos a região metropolitana de Porto Alegre, nós temos a região ali da Serra e do Planalto, Passo Fundo. Santa Maria, um outro núcleo urbano. Pelotas, mais um núcleo urbano. Bagé Uruguaiana. E mesmo assim, Bagé Uruguaiana já tem uma conotação mais rural, mais de fronteira, mais afastada. Então, eu tenho também também tenho esse receio de que o tempo de televisão pesa muito, mas, porém, contudo, entretanto, 2018, falamos isso no debate sobre a eleição nacional, 2018 é uma grande incógnita, o brasileiro busca renovação política, o gaúcho busca renovação política, resta saber se esse ímpeto por renovação será maior do que as máquinas e as estruturas político-partidárias que esse ano contarão com um absurdo, escrachante, nojento fundo público para financiar a campanha dos grandes partidos. 1,7 bilhão. Ou se isso prevalecerá sobre o desejo de renovação. Essa é a grande questão. Bom, esperamos que o que prevaleça seja a renovação. Mas só o último gancho, que bonito seria a reforma eleitoral que o Brasil merece, que é a extinção do fundo eleitoral e a extinção do fundo partidário. Hipótese em que os grandes partidos iriam precisar buscar apoio das pessoas para poder se sustentar. Que ideia maluca é essa? E tão óbvia, né? Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o Zona Livre fazendo a perspectiva dos assuntos mais relevantes. Se não acompanhou os outros vídeos anteriores, dá uma retrocedida aí na nossa playlist. E a gente tá louco para que tu mande aí o teu feedback, tuas opiniões e, sobretudo, sugestões de pautas para os próximos programas. Escreve nos comentários aí, ó. Comentários. Que essa zona é livre e é feita por ti também. Por isso, manda as tuas ideias aí. Até mais.